2023 foi um ano bem peculiar para a ficção científica. Nós vimos Hollywood passando por uma greve de atores e roteiristas que parou por meses várias produções norte-americanas. O debate sobre o uso de inteligências artificiais trouxe novas visões para o tema na ficção, e a ficção científica japonesa também veio com tudo, com direito até a um filme japonês do Rei dos Monstros sendo exibido nos cinemas brasileiros. Então, com o fim de 2023, estamos aqui mais uma vez para refletir sobre a ficção científica do ano passado e falar sobre os lançamentos que foram destaque do ano e foram os nossos favoritos. Por isso, boas-vindas ao futuro de 2024. Vamos ver o que rolou de bom em 2023. Bom, esse ano, Gareth Edwards, que foi muito bem com Star Wars, né, quando fez o Rogue One, veio aí com uma ideia original, que foi a Resistência, e que foi um filme que a gente considerou até meio injustiçado de 2023, porque parece que as pessoas não entenderam muito bem sobre o que ele estava tentando falar, levaram tudo para uma discussão sobre inteligência artificial, e ele pode não ser o filme mais original de todos, mas ele traz uma discussão muito interessante em meio a uma estética que eu particularmente gostei demais. Ele não é tecnicamente perfeito, ele não é tecnicamente nem maravilhoso ou então grandissimamente bom, por assim dizer. O fato interessante sobre ele é que ele é um filme de 80 milhões em um momento que Hollywood sofre de blockbusters de 200, 300 milhões que não são tão bonitos quanto Resistência. E o mais interessante sobre isso é que talvez o Edwards ajude a trazer uma nova filosofia de criação que Hollywood está precisando muito, principalmente em meio a um período de greve de roteiristas, greve de atores, formação de sindicatos de trabalhadores de efeitos especiais. Então tá na hora de Hollywood reavaliar, e eu acho que o Resistência surge como um ótimo ponto de início para essa mudança. Sim, ele veio realmente como uma representação dessa necessidade de Hollywood de ideias novas, porque a gente chega lá no cinema, tem filme de super-herói, milhões de franquias conhecidas, e o cinema precisa de coisas diferentes, em especial o cinema de ficção científica, que fica tentando ali reviver um monte de franquia das antigas e não dá certo na maioria das vezes. E esse filme veio assim como um refresco na ficção científica. Esteticamente ele é bem interessante porque ele junta retrofuturismo, a iconografia dos filmes de guerra, principalmente da Guerra do Vietnã, com essa visão futurista. Por mais que ele tenha defeitos, por mais que ele tenha ali um problema de roteiro, porque o Gareth Edwards é muito bom na direção e imagem, ele não é realmente muito bom em roteiro. Rogue One, por exemplo, mostra isso, mas é um ponto de destaque da ficção científica em 2023. Tanto que um outro meio onde vieram muitas ideias interessantes foi no meio dos filmes independentes, né? Um filme que já trata de inteligências artificiais com uma visão mais contemporânea, digamos assim. É um filme simples que quase não foi comentado, né? Ele chegou a repercutir entre o pessoal que gosta de ficção científica, mas não foi pro mainstream. Acho que até ele não saiu em nenhum streaming. Foi o Garota Artificial, que realmente trata dessa questão da singularidade, do que as inteligências artificiais vão se tornar no futuro. Esse sim é um filme sobre inteligências artificiais. Se o ChatGPT atingisse a singularidade, o que ele ia querer ser? O Garota Artificial, ele trouxe discussões muito boas para como a gente vê essa questão da inteligência artificial, por questionar o papel que o ser humano impõe sobre as inteligências artificiais. Porque o cinema tende a mostrar os robôs, as inteligências artificiais, ou como nossos inimigos, ou então como almejando ser o ser humano. E talvez elas não queiram se tornar humanas. Talvez impormos isso a elas seja uma forma de limitá-las. E Garota Artificial destacou muito essa questão, porque acho que é uma forma original de olhar para a inteligência artificial, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Sim, para quem gosta de filmes como o Ela, o Ex Machina, que também tratam desse mesmo assunto, é um filme muito interessante. Não é um filme que tem muita ação, né? Ele se passa dentro de salas fechadas, nessa questão de variedade de cenários de ação. Ele é bem limitado, mas na parte filosófica dos questionamentos que ele traz ali, ele é excelente. É até proposital, né? Porque ele imita, mais ou menos, simula um teatro. Ele vai de ato a ato, mudando de uma sala para outra,
E a gente tem o Lance Henriksen no último ato. E as atuações desse filme não são tão boas, tirando a personagem principal, que é a garota artificial. E o né, Lance Henriksen, que sempre é maravilhoso. E o Lance Henriksen, ele tá muito bom. Ele é um ótimo ator. É sempre bom ver o Lance Henriksen em alguma coisa. Nossa, é legal, porque às vezes ele participa de uns filmes, assim, que são muito pequenos, sabe? Tipo Harvey Jandal também, Pra que não é um falar filme... ruim, né? Esse é ruim, mas o Garota Artificial não é ruim, sabe? Ele não tá ali atuando com o elenco igual ele atuou no Aliens, o Resgate, que eram pessoas, assim, de renome, e você vê que ele dá tudo de si. Esse que é um legal do Lance Henriksen. Não importa o filme que ele tá, ele sempre atua como se fosse o melhor filme que ele tá. Sim, ele é muito bom. É muito bom. A única coisa que eu tenho a reclamar é que eu acho o título Garota Artificial uma tradução muito simples do nome original do filme, que é Artifice Girl, que tem um trocadilho que funciona muito bem, mas eu não vejo como eu traduziria melhor. Então... Sim. Bom, outro filme indie que se destacou foi o Ninguém Vai Te Salvar. Esse não falando de inteligências artificiais, mas sim de alienígenas. Da ficção científica. A fucking alien, como já dizia Gary Busey. A fucking alien. Ninguém Vai Te Salvar veio como uma ideia mais despretensiosa, um indie que não tem tanta cara assim de indie, porque o Garota Artificial, ele tem aquela cara de um filme indie, tem a cara de um filme cult e moderno, né? Já o Ninguém Vai Te Salvar, ele foi pro oposto e ele é quase pulp. Ele é um filme B e ele faz isso muito bem, apesar de também ter alguns defeitos, principalmente na parte gráfica, que ora é muito boa, ora nem tanto, mas ele tem uma boa atuação, ele tem boas ideias. O mais importante é que ele não tenta ir além do que ele realmente é. Ele tem ali toda uma questão do ET representar a culpa da personagem, ou então até mesmo ali um sentimento de isolamento, de alienação. Mas no fim, ele se contenta em ser um filme sobre invasão domiciliar, que se torna um filme de invasão simplesmente alienígena, e ele passa por Enigma de Outro Mundo e vai um pouco... Até Prey ele tem inspiração. Tem inspiração em Prey, A trilha sim. sonora dele parece muito a trilha sonora de Prey, eu achei super bacana, porque nas cenas de ação ele acelera, isso é bom. Isso, ele tem também um pouco de Os Invasores de Corpos. Tem. E no fim ele é uma grande homenagem a todos os tropos da ficção científica em questão de alienígenas, incluindo o próprio alienígena, que enquanto ele vem como algo completamente comum, né? Como a gente já viu várias vezes, que é até uma subversão que ele faz, que você fala... Esse ET eu já vi 10 vezes, aí de repente ele fala, não, você ainda não viu tudo. É um filme completamente divertido, é um filme que no fim das contas ele tenta fazer algo a mais, mas ele não se prende a isso. Não é necessariamente um filme pipoca, mas também não é necessariamente um Garoto Artificial. Ele até lembra aquele filme Os Escolhidos que a gente recomendou recentemente, que é um outro filme mega desconhecido também, só que ele vai pra um outro lado, porque Os Escolhidos vai total pro lado do horror, e esse ao mesmo tempo que ele tem a questão do horror, ele tenta ser uma coisa meio bonitinha ali no final. Foi até um final meio que sim. causou discórdia, né? As pessoas ficaram tentando interpretar aquilo e nem todo mundo concordou, nem todo mundo achou bacana. Tem gente que viu de uma forma extremamente negativa, como a gente interpretou como um final negativo, e teve gente que viu como um final positivo, alegre e feliz. E um lugar onde a gente tem visto muita ideia original surgindo são nos streamings, né? Teve o Ninguém Vai Te Salvar, que saiu no Star Plus, e a Netflix também lançou muito interessante esse ano, que foi o Clonaram Tyrone. É um filme totalmente louco e fora da curva, extremamente divertido e que traz umas ideias que são totalmente fora do que você vê aí no mainstream. E ele é bem instigante porque não só divertido, ele também usa ficção científica para falar de vários assuntos contemporâneos, sociais e tudo mais. Só que o que eu acho mais legal é que se você já assistiu só uma vez, assista ele de novo prestando atenção nos detalhes, porque ele é um daqueles filmes que te entrega um pouco dos segredos durante a história a partir de alguns pontos, alguns easter eggs, algumas coisinhas escondidas. Eu não vou falar o que exatamente, porque o divertido é você procurar. Então ele ainda tem esse fator replay que a gente chama nos jogos, né? O fator reassistibilidade dele. É igual o Primer, quando você reassiste, você tem uma visão completamente diferente. Isso, é até legal você assistir de novo. Já sabendo como o quebra-cabeça termina, é legal você ir procurando as peças. Outro também que saiu no streaming foi o Nosso Amigo Extraordinário, que foi o filme fofinho desse ano, porque a ficção científica ela é desgracenta, né? Ela traz aquela coisa, explosões alienígenas, inteligências artificiais querendo destruir a humanidade, todo mundo querendo se destruir, mas ela também tem
tem o seu lado que dá aquele positivo, quentinho no coração. E Nosso Amigo Extraordinário, uma comédia estrelada pelo maravilhoso Ben Kingsley, que é um baita ator, ganhador de Oscar. Veio aí como uma ideia diferente também do alienígena, que o alienígena não é uma ideia assustadora, mas sim um aprendizado na vida de velhinhos que estão ali tentando aprender a lidar com os dilemas da terceira idade. A idade que vai chegando e é uma das coisas mais assustadoras que tem para qualquer ser humano. Então, eles recebem, como o nome indica, um amigo extraordinário. Assim, é difícil explicar esse filme. Eu acho que talvez um público mais jovem talvez não vai se engajar. Conecte, né, com a ideia, mas é daqueles que quanto mais velho você fica, mais forte a experiência se torna. Ou então, se você tem contato com pessoas que estão passando por aqueles dilemas dos personagens principais, a conexão ali é muito poderosa. Ele lembra muito filmes como Cocoon, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Milagre Veio do Espaço. Ele vem nessa linha do alienígena representar não o estranho, não o medo, mas sim aquela coisa boa que pode aparecer na nossa vida de repente. Ele é muito simples, ele tem uma escala baixíssima. É uma comédia bobinha, né? Fica tocando aquela musiquinha bonitinha. É uma comédia. De tantos lançamentos incríveis que a gente teve em 2023, é o segundo filme recente do Mark Turtletaub que tem essa pegada meio... É um filme bonitinho, um filme leve, mas que ao mesmo tempo é profundo, sabe? Ele não tem grandes comentários filosóficos nem nada. Ele simplesmente pega uma das coisas cotidianas, uma das coisas mais simples que tem na vida do ser humano e mostra, no final de tudo, a gente precisa de um amigo extraordinário. Esse foi o que mais me marcou nessa parte de me emocionar como pessoa. Ele realmente mexeu comigo. Que você fez comparações aí com Cocoon, né? O Milagre Veio do Espaço. Eu acho que ele é uma versão filme daquela música Superman, do Goldfinger, que quando você é jovem, você acha a música super maneira por causa do ritmo. Mas quando você é mais velho, você ouve a Superman do Goldfinger. Você sente a melancolia dela. Você se conecta, você sabe, poxa, pois isso aí é a vida. Mas esse ano, em questão de filme, quem detonou completamente foram os japoneses. Quase literalmente. Veio aí, mais ou menos no meio do ano, não vou lembrar o mês, porque minha memória é uma coisa. Shin Kamen Rider. Tu tá começando a precisar de um amigo extraordinário, então. Tô precisando de Julius na minha vida. Tivemos Shin Kamen Rider, que foi um filmaço. Quase, talvez ainda seja o filme do ano pra mim, porque Shin Kamen Rider foi uma experiência que eu confesso que eu não engatei no começo, porque ele tem um primeiro momento ali, os primeiros 40 minutos dele não são tão bem executados na parte do andamento do roteiro. Parece que foi feito pra ser uma série, mas no final virou um filme. Isso, é porque eles juntam basicamente a primeira temporada do Kamen Rider original em um filme. E realmente fica um pouco confuso. E Shin Kamen Rider, ele traz a parte filosófica, ele traz a parte política, a parte social, a parte estilosa do Kamen Rider da ficção científica japonesa. Não tem vergonha de ser o que é, não tem vergonha de ser Kamen Rider. É um cara com um capacete, claramente, não importa. A coreografia é linda, os efeitos especiais são fantásticos desse filme, porque eles foram feitos de uma forma muito bem estilizada e artística. O final é incrível, toda a discussão dele sobre o que é a felicidade e o que isso traz para as pessoas, como tornar o mundo melhor, como ser uma pessoa melhor. Shin Kamen Rider é uma experiência, mais do que um filme. Realmente, por muito pouco, ele não é definitivamente o filme do ano, é a melhor ficção científica que saiu em 2023. Não é, porque final do ano, dezembro... Godzilla Minus One. O bicho veio e o bicho veio destruidor demais. Godzilla Minus One foi uma surpresa. Eu vou falar, eu estava no hype com esse filme, mas eu não esperava que ele ia ser tão bom. Eu saí do cinema assim, boca aberta, igual Máscara, aquela boca gigante pra baixo. Eu saí assim do cinema. Eu não esperava que esse filme ia ser essa coisa impactante que ele foi. Porque, poxa, a metáfora da bomba, né? Todo mundo já sabe. Já foi usado 4 vezes, né? Em 54, em 84, Shin Godzilla. Aí a usina de Fukushima, perigos da radiação, já teve o Shin Godzilla. Aí pensei, o que o Minus One vai trazer de novo? Vai voltar os monstros versus monstros lá da era Showa? Não, ele pegou e veio com uma parte do Godzilla que ainda não tinha sido explorada. Que foi uma crítica
ao próprio Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso. E a guerra em si, a própria destruição da guerra, não só a parte atômica, mas o que leva o que foi feito antes, o que foi cometido. A questão física da guerra, né? A destruição, a devastação e a psicológica. O protagonista do filme é um personagem que teve a sua mente completamente destruída pela guerra. Ele tá sofrendo o que se chama de a culpa do sobrevivente, né? Que é o cara que esteve lá na guerra e viu várias pessoas morrendo. Carrega isso ali nas costas como se fosse um fardo. E o Godzilla veio justamente nessa representação da culpa e da destruição da guerra em todos os aspectos possíveis. Godzilla Minus One traz talvez a representação do Godzilla mais trágica desde a de 54. O Shin Godzilla faz algo parecido, mas ele traz um Godzilla como vítima também. Já o Minus One é o Godzilla mais assustador porque ele representa destruição pura e mais nada. O que acontece com o mundo depois de momentos tão traumáticos e como a gente se recupera. O interessante é que o Shin Godzilla, a parte humana dele fica focada ali na política, na burocracia, né? Os personagens, eles são cientistas que estão tentando impedir o Godzilla, são as autoridades do Japão tentando lidar com toda a situação. E o Minus One, ele já foi para um caminho diferente. Ele foi para o caminho das pessoas que foram afetadas pela guerra, das pessoas que lutaram na guerra e depois foram deixadas ali a Deus dará, tendo que lidar com toda essa destruição. Ele até afasta da visão do governo. Ele não tem aquele negócio do governo dar um jeito no Godzilla ou as Forças Armadas, mas sim as pessoas, os trabalhadores, quem realmente viveu a pior parte da Segunda Guerra Mundial. E como você falou no começo, uma crítica ao que o próprio Japão fez. A gente sempre teve o Godzilla representando o terror que o Japão viveu. E agora ele representa o terror que o Japão cometeu. O terror que os japoneses viveram, não só por conta da guerra, mas também da própria forma que o Japão tratou seu povo ali naquela situação. Isso. E na superfície, ele também é incrível. Nossa. Eu acho que não tem Godzilla, apesar de eu preferir o Godzilla da Heisei, porque tem todo um charme aquela roupa. Eu acho que ele é o Godzilla mais bonito, por assim. Enquanto ao mesmo tempo é um dos mais feios. Ele é um dos mais bonitos porque ele é muito bem feito. Sopro atômico, talvez o melhor da franquia, se não o melhor, o mais impactante. Principalmente quando tem aquela cena da chuva que vem depois. E aquela cena despedaça, de verdade. O mais perto que eu cheguei de chorar no cinema nos últimos anos foi assistindo o Minus One. Então você tem as cenas de terror, ele perseguindo o barco. Esse filme é fantástico. Feito com quase nada para padrões norte-americanos. Ali entre 12 a 15 milhões de dólares. E o que é melhor é que ele passou no cinema brasileiro, algo que eu nunca achei que eu ia conseguir fazer, ver um filme do Godzilla no cinema aqui no Brasil. É um Godzilla japonês no Brasil. Viajamos 3 horas pra isso? Viajamos, mas valeu muito a pena. As estradinhas que, meu Deus. Mas o bom é que ele tá batendo recordes de bilheteria pra franquia Godzilla por parte da Toho. O que mostra que o público tá aberto a filmes diferentes fora do centro norte-americano. A gente só precisa ter acesso a esses filmes. Infelizmente ele ficou muito pouco tempo nas salas de cinema, logo ele foi substituído pelo mais do mesmo, mas eu acho que realmente Godzilla Minus One não só é o melhor filme de ficção científica em questão de execução desse ano, em questão de temática, como talvez ele tenha tido o maior impacto na indústria cinematográfica ocidental. Sim, o que ele fez com o orçamento que fez é prova de que orçamentos enormes às vezes não é necessário, às vezes você só precisa de criatividade e paixão. Godzilla Minus One é isso. Bom, falamos de filmes, mas também esse ano tivemos muitas séries interessantes saindo aí. Já vou falar aqui, For All Mankind, as pessoas perguntam, gente, vocês gostaram da série? E eu vou falar, a gente tá em falta com vocês sobre essa série, nós não conseguimos assistir ainda, então nós não vamos comentar sobre ela. Talvez ela tenha sido uma das melhores do ano, porque eu vejo as pessoas falando que ela é ótima, mas a gente não teve tempo de assistir. A gente ainda não teve. Então não vamos poder dizer. Tem coisa que tá ficando de fora da lista, gente, porque a gente não viu, não pode
posso falar que foi o melhor do ano se eu não vi o negócio, né? Aí posso falar também que foi o pior porque a gente não viu, também então não dá pra falar que é ruim. seria desonesto. Mais uma série que voltou esse ano com uma segunda temporada e que mandou bem mais uma vez. Estava na nossa lista do ano passado de melhores de 2022 e agora em 2023 entrou de novo. Foi a Star Trek Strange New Worlds. Strange New Worlds voltou com uma temporada que teve até uns episódios meio polêmicos, tipo aquele episódio do musical que dividiu as pessoas pra caramba. Eu adorei. Eu até entendo quem não gostou, porque ele realmente ele pega assim e sai da curva de um jeito bem estranho. Então... Eu adoro quando séries fazem isso. Eu acho algo fantástico, mas eu entendo quem não gosta. Não é todo mundo que gosta, ela realmente passou dos limites, né, digamos assim. Mas é Star Trek, né, sempre indo onde homem algum jamais esteve. Mas a série não só explorou novas fronteiras, como também trouxe mais desenvolvimento para tudo que nós já estávamos vendo na primeira temporada. A questão da história da Una foi trabalhada de forma muito bacana. Teve um dos melhores episódios. A de Astra per Aspera foi excelente. A questão dos Gorn também, que começou a ser introduzida lá na primeira temporada, num episódio que foi um total Aliens, o Resgate. E eles voltaram aqui, né? Estão sendo trabalhados também. O Gorn lá na série clássica era um bicho muito estranho que apareceu um episódio, né? Em um episódio, E agora eles estão trabalhando os Gorn como os inimigos mais sinistros da franquia. Então, assim, eu tô ansiosíssima e eu vou falar, eu não gostei do final que acabou essa temporada, porque eu não tô gostando de esperar. Acabou assim, cara, eu preciso ver a continuação disso. E vai sair quando? Não tem nem data. Provavelmente por causa da greve, como ficou parado. Só 2025. Olha só. Daddy, I want a squirrel. Get me one of those squirrels. I want one. É isso. Strange New Worlds arrasou mais uma vez. Mas teve também umas ideias originais aí que se destacaram. Uma delas foi a Silo, que é uma série pós-apocalíptica que traz a questão da alienação do confinamento ali dentro de um silo gigante. E ninguém sabe o que acontece do lado de fora, né? Parece que existe uma manipulação ali sobre o que está acontecendo de verdade. E foi uma série que terminou a sua primeira temporada deixando muitas teorias nas cabeças das pessoas que assistiram. É uma série bem de investigação, de mistério, Isso. que queima aos poucos. É uma construção muito boa de mundo, né? De um mundo confinado, mas de construção de mundo, de personagens. E é aquela que cada episódio você quer saber um pouco mais. Ele tem até um aspecto meio parecido com Ruptura, que foi o grande sucesso de 2022. Não só em questão da ideia, mas também da execução. Ambas da Apple TV, e a atuação da Rebecca Ferguson, que é o foco principal, e também de muitos dos coadjuvantes que estão ali, garantem uma ótima experiência para quem está procurando algo um pouco mais cheio de teorias pra gente ficar pensando até 2024. Aliás, quem ficou triste porque Duna foi adiado, né, pro ano que vem, tem Rebecca Ferguson em Silo. Você pode ver ela lá, maravilhosa, não de Jéssica, mas sim como uma engenheira ali, a protagonista de toda essa história. E você comentou das ficções científicas da Apple TV, né? A segunda temporada de Fundação parece que tá bem melhor que a primeira. A gente não viu, mas pelos comentários das pessoas parece que ela melhorou bem em relação à primeira. Assim, a plataforma está evoluindo na sua ficção científica. Porque a primeira foi uma decepção. Pra mim, pelo menos, ela foi uma grande decepção. Só que a segunda parece ter dado uma melhorada. E eles trouxeram também a Monarch Legado de Monstros, que é uma série passada no Monstroverso, né? Que é o atual universo dos monstros norte-americanos, né? Do Godzilla, do King Kong. E é uma série, assim, que distou um pouco dos filmes. Ela tem um aspecto mais investigativo, uma coisa meio Arquivo X até. E é verdade. Arquivo X. Eu realmente lembro, é verdade. Eu não tinha pensado nisso bacana antes. porque ela explora a Monarch, né? O nome da série é até Monarch, de uma perspectiva diferente. Sendo uma série, eu acho que eles sabiam que não ia dar pra ficar fazendo cena de monstro igual nos filmes, né? Porque, afinal, orçamento. Então eles apostaram nessa parte de fazer uma coisa mais investigativa e até mais emocional também, porque ela trabalha as vidas das pessoas depois da aparição dos monstros, o que a aparição dos monstros representou nas vidas das pessoas, tanto num aspecto social em geral, como, por exemplo, as cidades se preparando para a chegada do Godzilla, coisas assim, né? Tanto num aspecto mais
pessoal. A protagonista e o irmão dela são duas pessoas que estão atrás de um mistério envolvendo o pai deles, que era justamente um cara que teve envolvimento com a Monarch em algum momento e estava cheio de segredos, e a série se desenrola toda através desses segredos. E tem o Kurt Russell, né, fazendo um personagem mais velho, com o Wyatt Russell fazendo esse mesmo personagem mais novo. E eu vou falar, eu não achava o Wyatt Russell muito parecido com o Kurt Russell, mas depois de ver essa série eu comecei a achar eles muito idênticos. Tem uma hora que a série faz uma transição de um pro outro, é a mesma pessoa. Essa é igualzinho. Pai e filho. Ao invés de ficar usando efeitos especiais, usaram a maravilha da genética pra fazer o personagem mais novo e mais velho. Eu achei perfeito. Pra mim é a melhor obra dentro desse monstroverso norte-americano, porque até o momento eu não liguei pra nenhum núcleo humano desses filmes novos. Nem do Godzilla 2014, Godzilla vs Kong, do Ilha da Caveira também, eu não tô nem aí. Mas a Monarch trabalha bem esses personagens. Pode ser que eu esteja sendo um pouco parcial, porque eu sou muito fã do Kurt Russell. Pode ser que sim. Mas eu realmente gosto que a escala menor criou personagens melhores, que não são os monstros. Então Monarch não é assim, que série linda, maravilhosa e tudo mais, até porque ela ainda tem as limitações que o Monstroverso apresenta, e infelizmente não deixa ela chegar no que os japoneses fazem com o mesmo personagem, com as mesmas ideias, mas é um avanço muito bom pro Monstroverso, e pra mim é a melhor coisa que saiu do Monstroverso até agora. Esse ano também foi um ano de boas adaptações de videogames, né? A começar boas, no plural, porque muita gente falou só uma foi sucesso, mas teve uma outra que é excelente. Sim, o The Last of Us veio aí no meio do ano, né? Acho que foi no início do ano, na verdade. E surpreendeu muita gente, porque a adaptação de games, a galera já vai, meu Deus, vai ser uma coisa, vai ser uó. Mas The Last of Us conseguiu entregar uma adaptação com uma qualidade excelente. Eu vou falar pra vocês, eu nunca joguei. Não conheço os jogos, mas ela funciona muito bem como uma série pra quem não conhece os jogos. Ela é uma história relativamente simples de zumbi, né, que nem sempre tem um zumbi, o que eu vi muita gente reclamando, mas filmes de zumbi nunca são sobre zumbis. É muito difícil um filme que seja único exclusivamente sobre zumbis. Geralmente eles usam os zumbis sempre pra falar sobre algo mais humano, e o The Last of Us fez isso muito bem. Nesse caso são os infectados, né? Isso, pelos fungos. É uma série que traz atuações incríveis do Pedro Pascal na 8ª série que ele fez esse ano, e da Bella Ramsey também, como uma ótima Ellie, que talvez não tenha o mesmo impacto a relação deles do que no jogo, porque são mídias muito diferentes, mas no final consegue sim ter um grande impacto. E são personagens que você se apega a eles ao longo da série. Sem contar que tem ação com os infectados. Tem uma cena no final de um episódio que rola um embate lá contra esses infectados. Várias pessoas contra os infectados, e quem viu a série provavelmente sabe de qual cena eu estou falando. Olha, é excelente. Você gostando ou não de videogames, The Last of Us funciona muito bem como uma série pós-apocalíptica. Mas esse ano nós tivemos uma outra adaptação de um jogo que foi trazido também como uma série pós-apocalíptica, que foi Twisted Metal. Que eu, aliás, achei melhor que The Last of Us. Pelo menos me diverti mais. Gente, Twisted Metal, assim, pra quem não conhece, é uma série de jogos que nasceu lá no PlayStation 1. E quando foi anunciado que esses jogos ganhariam uma série, eu falei, isso aí é lavagem de dinheiro. Não vai dar certo. Como? Por quê? Principalmente porque é da Peacock, né? Que é um streaming pequenininho que nem tem dinheiro pra fazer uma série assim, né? Sim, aí eu fiquei pensando, não é possível que eles vão fazer um jogo de batalha de carro. Como é que você adapta uma ideia tão não ideia, por assim dizer, sabe? É como se fosse assim, fazer um filme de Top Gear. Fazer um filme sobre Gran Turismo. Né? Apesar de que Twisted Metal tinha história e tudo mais. Mas vai dar certo, não, vai ser ruim. Porque é uma história muito louca, né? Que não funciona como uma história normal. Aí chegou a série na HBO Max e falou, não, vamos ver. É ruim, mas pelo menos a gente ri de quanto a série é ruim. Aí fomos. Já tinha passado que uns 3, 4 dias a gente tinha assistido tudo, porque a série é ótima, é uma comédia, eles colocaram ali um tom de comédia no meio desse universo pós-apocalíptico. Colocaram não, porque Twisted Metal é um jogo de comédia. Apesar dele ser lembrado por ser sombrio e ser sinistro, violento, ele tem essa comédia, e eles adaptaram isso de um jeito que ficou tão divertido. Tem cena de tortura ao som de Barbie Girl, gente. Onde você vai ver isso? Só na série de Twisted Metal. Foi uma baita surpresa. Pode ser eleita assim, maior surpresa
surpresa de 2023, porque eu não esperava e tive uma série de comédia que eu estava precisando nesse momento. Teve gente que não gostou, obviamente, porque ela é um pouco diferente. Curiosamente, ao tentar dar mais sentido à história, ele pode ter se atrapalhado um pouco para quem gosta do não sentido dos originais, mas ela funciona muito bem com a sua proposta. Ela é sobre explosões, ela é sobre carros, ela tem os seus momentos mais humanos, né? Ela tem um desenvolvimento de personagem, porque ela escolhe um personagem principal, que é o John Doe, e é a partir do ponto de vista dele que a gente entende como tudo funciona, mas é uma série que não tem medo de ser Twisted Metal, tal como a gente falou do Shin Kamen Rider. Ele não tem vergonha de ser Twisted Metal, então não é nada assim tentar deixar um mundo sério, um pós-apocalíptico, não sei o que, vamos fazer a estrada com o nome Twisted Metal. Não, ele é o oposto do Last of Us, que traz a seriedade que o jogo também tinha, e a sombriedade sobre esse mundo. Não, ele é totalmente o lado oposto, e nada faz sentido, e não fazer sentido é o que é bom. E claro, a gente tem, obviamente, Sweet Tooth, que não pode faltar em Twisted Metal, e uma atuação fantástica que... a Twisted Metal, ela não foi muito assistida, ela foi possivelmente até esquecida cedo demais, milagrosamente ganhando uma segunda temporada que foi anunciada não sei como. Mais surpreendente que isso, só a segunda de Outer Range. A segunda temporada de Outer Range também foi uma... Alô, 10 fãs de Outer Range, tamo junto. Então não sei quem são as 30 pessoas que assistiram e fizeram ter a segunda temporada, mas obrigado. E realmente, se você ainda não assistiu, assista e se divirta bastante, porque Twisted Metal é... E se você jogou os jogos, a cada 10 segundos tem uma referência, é maravilhoso. O final, se você já jogou o jogo... Sim. Se você já jogou o jogo... O final de Twisted Metal, eu acho que é o final de algo que eu mais vibrei na ficção científica 2023. Só digo uma coisa: Calypso is real. Bom, e falando ainda em séries, outra que foi uma surpresa também, foi uma série que até vocês indicaram pra gente, eu nem tava sabendo que ela ia acontecer, foi a Planeta dos Abutres, que é uma série de mundos alienígenas, é uma série que explora a biologia especulativa, que é uma coisa que a gente dificilmente vê por aí, né? Eu vou confessar que eu não gostei muito do visual da série, eu acho que é um estilo de animação que não me agrada tanto, mas a união da proposta com o que ela faz com essa proposta... E o design, né? O design das criaturas pega muito. Ela é excelente. Pra você que gosta de filmes como o Planeta Fantástico, né? Que aqui no Brasil é chamado também de Planeta Selvagem, tem esses dois nomes. Eu acho que super vale conferir Planeta dos Abutres, porque é uma das animações mais interessantes de 2023. E o legal é que ela é curtinha. São, acho que 8 episódios, ou 12, não lembro, de 20 minutos. Então passa assim, ó. E é realmente um exercício de criatividade muito bom. Você tentar imaginar como esse mundo funciona a partir do pouco que ele te mostra. Então você, como espectador, está ativamente engajando com o mundo de Planeta dos Abutres. Ele te dá algumas peças para você entender como aquele mundo funciona e você pensa no quebra-cabeças. É uma série que não só é criativa, como aguça a criatividade. E eu acho que isso sempre foi um trabalho importante da ficção científica. E o Planeta dos Abutres, não só em visual, mas também em espírito, traz muito dessa ficção científica mais antiga, mais setentista. É legal que essas criaturas têm um propósito que a gente não sabe, é alienígena, é um mundo verdadeiramente alienígena. Você não sabe como ele funciona, sabe? Você não sabe se tem uma conexão entre tudo que existe ali. É fantástico, é maravilhoso. Mas, em questão de melhor série desse ano, nós também tivemos uma animação, que aliás vai virar vídeo em breve no canal, que é a Pluto. Pluto é a adaptação de uma história baseada no universo do Astro Boy. É um arco do Astro Boy. Isso. E essa adaptação que saiu na Netflix ficou, assim, perto da perfeição. Vou falar, no primeiro episódio você já chora por causa de um robô, porque ela traz a questão das inteligências artificiais, ó, igual a Resistência. Nós não são sobre inteligências artificiais. Não é o ChatGPT querendo te substituir. Não, ele não está falando sobre robôs. Pluto está falando, na verdade, sobre a humanidade ou a
a falta dela. É. O que sobra depois, de novo, da guerra. Porque ele tem toda uma história sobre robôs usados em guerras, sobre eles destruindo a sua própria espécie e o que vem depois disso, sobre a raiva, sobre o ódio. E Pluto fala sobre isso de uma forma muito emocionante, com o Atom, que é um robô poderosíssimo, tendo momentos de vulnerabilidade que lembram o quanto robôs podem ser humanos, enquanto eles estão nos lembrando que nós humanos precisamos ser humanos acima de tudo. Ele traz muito isso através do protagonista também, que é um robô, né? Não é um spoiler, tá? Isso é revelado em 20 minutos de série no máximo. Ele é encarregado de investigar ali tudo que tá acontecendo, porque a série tem um tom investigativo, né? Tem algo ali que está matando vários robôs ao redor do mundo. E através da relação dele com o Atom, a gente tem uma visão muito interessante dessa humanidade nas inteligências artificiais, porque o Atom já atingiu um estágio que é incompreensível para robôs como o Geist, mas aí você vê que ele também tem alguma coisa desenvolvendo, aflorando ali, né? É uma série muito emocionante e que realmente usa as IAs nessa perspectiva da desumanização do diferente. Ele fala não sobre como robôs e máquinas podem ganhar a humanidade, mas sobre como nós perdemos a nossa. A série, ela é um pouco mais densa do que Planeta dos Abutres, por exemplo. É muito mais, na verdade. Cada episódio tem 1 hora. Eu cheguei a ver algumas pessoas falando sobre como ela é cansativa, e ela é um pouco sim, mas tem ali toda a força que a ficção científica japonesa mostrou esse ano que tem e que tá aqui pra ficar. Eu espero que 2024 tenha muito mais coisa nesse mesmo nível de Shin Kamen Rider, de Godzilla Minus One e de Pluto, porque entre tudo que saiu na telinha em 2023, Pluto é o que mais se torna marcante, é o que mais mexe com a gente, e em questão de arte, a animação é incrível. Perfeita. Ela é perfeita, você falou, ela é muito perto de ser perfeita, talvez uma série perfeita. Tem pouquíssimas coisas que você pode chamar de defeito, talvez que não agradem a todo mundo. Pra quem tá disposto a abraçar ali a mensagem que ela traz e adentrar nesse mundo, né, se envolver ali com os personagens e toda a situação. É uma série que realmente a gente até demorou pra assistir, porque você tem que estar preparado pra ver os episódios, sabe? Eu não considero assim aquela série que você tá cansada e você só quer assistir uma coisa pra desligar a cabeça, sabe? Essa série não é assim, você tem que estar disposto a assistir ela naquele momento, e ela não só demanda, mas merece toda a sua atenção, porque Pluto é fantástico. E bom, esses foram os melhores lançamentos de 2023, de acordo com as nossas opiniões. Vocês podem comentar aí também quais foram os lançamentos favoritos de vocês, o que vocês estão esperando aí para 2024 na ficção científica, e também o que vocês acham aí desses lançamentos que a gente comentou. Se vocês concordam com a gente, se vocês não gostaram tanto dessas obras, opiniões diferentes, normal, né? A gente pode conversar aí. Então é isso, pessoas. Agradeço muito a todos vocês que nos assistiram até aqui. E continuaremos em 2024 trazendo um entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, que ajudaram a gente a continuar navegando por 2023 e vamos continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica no futuro.